Sua capacidade. Mike, que falou com a boca entreaberta, para não sentir dor, movendo apenas a mandíbula para pronunciar as palavras. Onde eu estou? O senhor está no hospital privado de Beverly Hills, Sr. Thomas, disse a enfermeira, aproximando-se da cama. Passou a noite aqui depois de o terem trazido da UTI, mas em breve terá alta. Mike, que abriu os olhos surpreendido, e seu rosto assumiu uma expressão de grande preocupação. Sabia de casos em que pagavam de 2 a 3 mil dólares diárias por estar internado em um lugar assim. Seu coração palpitou aceleradamente ao pensar, como irá pagar a fatura? Não se preocupe, Sr. Thomas, disse a enfermeira, tranquilizando-o ao ver a expressão de mãe dura. Está solucionado. O seu pai tratou de tudo e já pagou a fatura. Mike permaneceu em silêncio por um momento, pensando, como é que o seu pai, já falecido, poderia ter feito algo assim? Talvez ela tivesse deduzido que era o seu pai, mas era o seu vizinho. Mike recuperou força para dizer o seguinte. Você ouviu? Claro que sim. Eu ouvi. É muito simpático, o seu pai, alto e louro como você e com uma voz dos santos, sabe? Teve muito sucesso entre as enfermeiras. Enquanto ouvia a enfermeira, percebeu que ela tinha um sotaque de Minnesota. Um dialeto típico daquela zona, em que se fala um pouco arrastado, com os sujeitos no final das frases. Uma forma estranha de falar que ele tinha tido que corrigir quando chegou à Califórnia. A forma de falar de Minnesota fazia lembrar Yoda, um dos personagens de A Guerra das Estrelas. Pagou em dinheiro, continuou a enfermeira. Não se preocupe, Sr. Thomas. Ele até deixou uma mensagem para você. O coração de Mike ficou aos pulos, embora continuasse suspeitando que o seu pai era o vizinho. Porém, a descrição da enfermeira não se enquadrava com nenhum dos dois. Ela saiu do quarto para ir buscar a mensagem. Menos de 5 minutos depois, regressou com um pedaço de papel que evidentemente tinha uma mensagem escrita à máquina. Ele ditou a mensagem, explicou à enfermeira, enquanto tirava a folha de papel de dentro de um envelope timbrado com o logotipo do hospital. Disse que não tinha boa letra, por isso escrevemos na máquina. Mesmo assim, é difícil de entender. Seu pai tratava-o por Pepe quando você era pequeno. A enfermeira entregou a folha a Mike, que então leu o seguinte. Oi, querido Michael. Pepe, nem tudo é o que parece. A tua busca começa agora. Te cura rapidamente e prepara as suas coisas para a viagem. Preparei a tua rota para casa. Aceita este presente e segue em frente. O caminho lhe será mostrado. Mike sentiu um calafrio, um arrepio lhe percorrer a espinha. Olhou para a enfermeira com gratidão e, colando o papel contra o peito, fechou os olhos, dando a entender que queria ficar sozinho. A enfermeira captou a mensagem e saiu do quarto. A mente de Mike processou várias possibilidades. A nota dizia, nem tudo é o que parece, mas esta era uma explicação insuficiente. Sabia perfeitamente que, na noite anterior, um facínora, um criminoso, o tinha atacado e ferido sua garganta, e o tinha deixado desacordado no chão do apartamento. Sentiu, segundo a segundo, como todos os ossos tinham chiado durante aquele horrível incidente. No entanto, nada sofreu, exceto a mandíbula deslocada, que logo foi colocada novamente no lugar, alguns arranhões e manchas roxas na cara e na cabeça, que doeram há algum tempo, mas que de forma nenhuma o deixariam incapacitado. Aqui está o texto com a pontuação e ortografia corrigidas. Sua capacidade. Mãe que falou com a boca entreaberta, para não sentir dor, movendo apenas a mandíbula para pronunciar as palavras. Onde eu estou?
O senhor está no hospital privado de Beverly Hills, Sr. Thomas, disse a enfermeira, aproximando-se da cama. Passou a noite aqui depois de o terem trazido da UTI, mas em breve terá alta. Mike abriu os olhos surpreendido, e seu rosto assumiu uma expressão de grande preocupação. Sabia de casos em que pagavam de 2 a 3 mil dólares diários por estar internado em um lugar assim. Seu coração palpitou aceleradamente ao pensar, como irá pagar a fatura? Não se preocupe, Sr. Thomas, disse a enfermeira, tranquilizando-o ao ver a expressão de mãe dura. Está solucionado. O seu pai tratou de tudo e já pagou a fatura. Mike permaneceu em silêncio por um momento, pensando, como é que o seu pai, já falecido, poderia ter feito algo assim? Talvez ela tivesse deduzido que era o seu pai, mas era o seu vizinho. Mike recuperou força para dizer o seguinte. Você ouviu? Claro que sim. Eu ouvi. É muito simpático. O seu pai, alto e louro como você e com uma voz dos santos, sabe? Teve muito sucesso entre as enfermeiras. Enquanto ouvia a enfermeira, percebeu que ela tinha um sotaque de Minnesota. Um dialeto típico daquela zona, em que se fala um pouco arrastado, com os sujeitos no final das frases. Uma forma estranha de falar que ele tinha tido que corrigir quando chegou à Califórnia. A forma de falar de Minnesota fazia lembrar Yoda, um dos personagens de A Guerra das Estrelas. Pagou em dinheiro, continuou a enfermeira. Não se preocupe, Sr. Thomas. Ele até deixou uma mensagem para você. O coração de Mike ficou aos pulos, embora continuasse suspeitando que o seu pai era o vizinho. Porém, a descrição da enfermeira não se enquadrava com nenhum dos dois. Ela saiu do quarto para ir buscar a mensagem. Menos de 5 minutos depois, regressou com um pedaço de papel que evidentemente tinha uma mensagem escrita à máquina. Ele ditou a mensagem, explicou à enfermeira, enquanto tirava a folha de papel de dentro de um envelope timbrado com o logotipo do hospital. Disse que não tinha boa letra, por isso escrevemos na máquina. Mesmo assim, é difícil de entender. Seu pai tratava-o por Pepe quando você era pequeno. A enfermeira entregou a folha a Mike, que então leu o seguinte. Oi, querido Michael. Pepe, nem tudo é o que parece. A tua busca começa agora. Te cura rapidamente e prepara as suas coisas para a viagem. Preparei a tua rota para casa. Aceita este presente e segue em frente. O caminho lhe será mostrado. Mike sentiu um calafrio, um arrepio lhe percorrer a espinha. Olhou para a enfermeira com gratidão e, colando o papel contra o peito, fechou os olhos, dando a entender que queria ficar sozinho. A enfermeira captou a mensagem e saiu do quarto. A mente de Mike processou várias possibilidades. A nota dizia, nem tudo é o que parece, mas esta era uma explicação insuficiente. Sabia perfeitamente que, na noite anterior, um facínora, um criminoso, o tinha atacado e ferido sua garganta, e o tinha deixado desacordado no chão do apartamento. Sentiu, segundo a segundo, como todos os ossos tinham chiado durante aquele horrível incidente. No entanto, nada sofreu, exceto a mandíbula deslocada, que logo foi colocada novamente no lugar, alguns arranhões e manchas roxas na cara e na cabeça, que doeram há algum tempo, mas que de forma nenhuma o deixariam incapacitado. Não era esse o presente que tinha recebido. A ideia de que a visão do anjo tinha sido um acontecimento verídico não passou a fazer parte da realidade de Mike até ler aquela mensagem. Se não era do anjo, de quem era, então? Realmente, não conhecia ninguém com bastante dinheiro ou que fosse suficientemente conhecido para lhe dar o posto que fosse, muito menos para pagar a sua considerável conta de hospital.
Que outra pessoa, para além do anjo, sabia da viagem que ele prometera fazer? Seu corpo vibrava com tantas perguntas e ele continuava com dúvidas sobre a mensagem e o seu significado quando finalmente recebeu a confirmação de que necessitava. E então sorriu. A enfermeira perguntava. Se me chamavam de Pepe na nota, estava escrito claramente Pepe, como se fosse um nome. Sem dúvida nenhuma, era o anjo que tinha ditado letra por letra e também tinha pago a fatura. Mas não se tratava de um diminutivo ou de uma alcunha. Aquelas letras eram as iniciais de PP, propósito puro, e, portanto, a saudação significava querido Michael, de propósito puro. E o sorriso de Mike transformou-se em riso. Estava dolorido, mas continuava rindo, e todo o seu corpo estremeceu com alegria até que, por fim, se calou e derramou lágrimas de felicidade. Iria para casa. Os dias seguintes foram especiais. Mike recebeu alta e saiu do hospital levando consigo uns quantos analgésicos que o ajudariam a aliviar a dor, mas descobriu que não precisava deles. Seu maxilar parecia se recuperar a uma velocidade incrível, o que lhe permitia exercitá-lo com cuidado durante o dia e falar bem, e, ao fim de 2 dias, já conseguia comer com normalidade. No início, sofreu um pouco, mas, ao longo do processo, apenas sentiu algumas dores. O maxilar estava um pouco rígido, mas era suportável, dadas as circunstâncias. Mike recusou-se a tomar os analgésicos para evitar perder a euforia de alcançar o que iria realizar em sua busca espiritual. Em pouco tempo, os cortes e as manchas roxas foram desaparecendo progressivamente. Ainda que se tenha cuidado com a rapidez com que tudo ocorreu, renunciou ao emprego pelo telefone. Tinha imaginado muitas vezes como o faria, e de fato saboreou o momento de dar por finalizado seu vínculo com o trabalho horrível. Depois, telefonou ao seu amigo John, explicando-lhe o melhor que pôde que iria tirar umas longas férias e que possivelmente não regressaria ao escritório. John, desejo-lhe muita sorte, disse ele. John mostrou sua preocupação pelas reservas de Mike sobre o que ele tinha intenção de fazer. Vamos, rapaz, a mim pode dizer, disse John, persuasivo. Não direi a ninguém, nem falarei nada. O que está se passando? Mike sabia muito bem que John não entenderia a explicação. Ele aparecerá um anjo, ele tinha dado instruções. Assim, manteve-se reservado. Tenho que fazer uma viagem muito pessoal, John, que significa muito para mim, e não deu mais explicações. Mike arrumou as suas coisas e despediu-se do apartamento. Separou cuidadosamente os seus pertences mais pessoais da roupa e dos eletrodomésticos. Não tinha muita coisa, mas guardou em 2 maletas o que mais gostava, fotos e alguns livros. Como tinha consciência de que não podia levar muita roupa, selecionou apenas o que precisaria como se fosse fazer uma breve viagem, e guardou junto das fotos e dos livros. Mike chamou o vizinho, a quem ele tinha salvo a vida, e ofereceu-lhe roupas, o televisor, a bicicleta que usava para ir trabalhar e grande parte dos escassos pertences que acumulara durante o ano anterior. Se não quiser, ofereça a uma instituição beneficente, disse ele. O vizinho ficou comovido pelo gesto e apertou efusivamente a mão de Mike, mostrando um aberto sorriso. Mike teve a sensação de que aquele homem precisava muito daquelas coisas que lhe dera. Já que, depois de ter chamado a ambulância, o vizinho também tinha salvo o gato e o peixe, era natural que também ficasse com ele. Afinal, já estavam no seu aquário. Adeus, gato. Comporta-te bem, disse Mike com um sorriso ao se despedir dele no apartamento do vizinho. O gato nem se dignou a olhar para ele, porque estava entretido com seus novos amigos do aquário.
Ao quinto dia depois de ter saído do hospital, Mike percebeu que estava chegando ao fim dos preparativos. Não sabia exatamente o que fazer, nem para onde ir. Era de noite e tudo estava silencioso. Tinha certeza de que o anjo sabia que ele estava pronto para partir e que o dia seguinte seria o início de algo novo. Sentia que a sua viagem era algo absolutamente real, estava convencido de que sabia o que fazer. Tudo quanto tinha acontecido naquela semana justificava sua fé. Então, decidiu rever o que tinha guardado nas malas para sua viagem espiritual, abriu uma e examinou o que julgava necessário levar consigo. Antes de tudo, as fotos. O álbum estava se desfazendo devido ao passar do tempo, e muitas das velhas fotos estavam seguras nas folhas por aqueles antigos cantos autocolantes que se usavam nos anos 50. Ele abriu o álbum com cuidado para não os descolar e, uma vez mais, sentiu uma familiar melancolia ao deparar-se com a fotografia do casamento dos seus pais, a primeira do álbum que tinha encontrado depois do acidente, junto de outras fotos deles. Nessa, os pais sorriam para a câmera, sendo evidente que estavam muito apaixonados. Começavam ali a sua vida em comum, mas ele achava graça à roupa que usavam. Lembrava-se bem, aquela era a única vez em que vira o seu pai de gravata. Mais tarde, a mãe encontrou o velho vestido de noiva de sua mãe numa arca e teve de pedir a um vizinho que embrulhasse e guardasse, pois para ele era muito doloroso. Quando tiraram aquela foto, mas que olhava, havia um brilho de entusiasmo no olhar deles, pois viam que encaravam o futuro com muita esperança de coisas boas da vida. Ele se contentou com a foto durante algum tempo e, finalmente, disse serenamente: "Papá, mamã, sou o seu único filho. Espero que o que eu vou fazer não os decepcione. Eu gosto muito dos dois e desejo vê-los em breve." Mike passou uns minutos preciosos olhando para os pais. Folheou as páginas do álbum e encontrou a história da sua infância. Isso arrancou-lhe mais do que um sorriso. Ali estavam a velha chácara e as fotos dos seus diversos amigos. Adorava a foto do trator quando tinha 6 anos. Aquele álbum era um tesouro. Sentiu que Deus estava contente porque ele respeitava seus pais e a sua educação. Decidiu levar aquelas fotos na sua viagem especial. Não sabia o que acabaria por fazer com o álbum, mas naquele momento sentia que não podia deixá-lo para trás. Depois, estavam os livros. Adorava a sua Bíblia gasta de tanto ler, que o reconfortou em muitíssimas ocasiões. Embora não entendesse todo o conteúdo, sentia sua energia espiritual. Tinha guardado cuidadosamente e era algo que nunca renunciaria. Depois vinham os livros que leu durante a infância, aos quais atribuía grande significado. Eram apenas uns livretos de bolso que lia periodicamente, cada vez que recordava a idade em que descobriu pela primeira vez aquelas maravilhosas histórias e personagens. Finalmente, estava a grande aventura de Moby Dick, que leu quando era mais velho, assim como a coleção de Sherlock Holmes e seus poemas favoritos escritos por autores quase desconhecidos. Tantos livros estavam cuidadosamente metidos em 2 maletas para poderem ser transportados facilmente. E isso lhe permitiria levar também uma bolsa de tamanho médio capaz de guardar alguns sanduíches para o momento de penúria. Mike sentiu que estava preparado e se sentou no chão do apartamento agora vazio. Tinha uma almofada, o que lhe bastava para dormir. Estava preparado para defrontar-se com o dia seguinte. A ansiedade gerada pela ideia de iniciar a sua busca espiritual quase o impediu de dormir, pois sua mente estava repleta das imagens de tudo o que tinha acontecido até o momento, e outras coisas esperavam para emergir da memória. Era provável que, no dia seguinte, começasse a sua viagem para casa.